Aqui é Guilherme Almeida, professor e trader da Rencoprop, e nessa aula falaremos sobre os principais erros dos iniciantes. Falta de planejamento e controle financeiro, falta de conhecimento e controle pessoal, falta de gestão operacional. São os temas que serão tratados nessa aula. Vamos começar falando sobre a falta de planejamento financeiro, que na verdade não só o planejamento que é para o trader, para o investimento, mas a falta de controle financeiro pessoal, né, que é um dos problemas recorrentes dos iniciantes é essa falta de gestão, que ele não faz nem a pessoal, e acaba quando vem para o mercado, vem para a bolsa, também não faz na bolsa, acaba tratando o mercado financeiro, tratando os investimentos dele da forma com que ele lida com os investimentos pessoais dele, na maioria das vezes sem gestão alguma. No máximo faz um controle, vamos dizer que mental, dos custos, dos ganhos, né? Por exemplo, eu ganhei esse mês, eu vou ganhar tanto de salário, tanto de prolabore, tanto disso, tanto daquilo, e vou gastar com isso, com isso, com aquilo. E já tem planejado em mente uma média mais ou menos dos gastos que ele vai ter nos próximos meses, de parcela e alguns outros custos variáveis que ele já sabe que vai ter, que já são um pouco meio que recorrentes, né? E essa falta de gestão provoca a falta de disciplina, porque se você não tem controle do que está fazendo, você não existe um limite, então você não sabe quanto que você ganha, quanto você pode ganhar mais, quanto você pode perder e quanto você pode perder a mais, né? Isso acontece tanto nos custos pessoais quanto nos custos do mercado. No pessoal, acaba que ele consegue ter um controle maior já pelo hábito e pelo costume de fazer isso constantemente. Já no mercado, ele já não consegue fazer isso porque o mercado ele é variável. E existem ganhos e existem perdas que em determinado momento ele não estava esperando que acontecesse. Pode ter eventuais acontecimentos do mercado, seja por conta de eventos do próprio mercado, ou seja, de ações do próprio investidor. E acontece que ele não faz a gestão de nada disso. Então, chega no final do mês, ele não sabe quanto que ele realmente ganhou, quanto que ele realmente perdeu. Não falo nem no final do mês, eu falo até no final do dia. Porque às vezes ele vê que, eu ganhei X operando, só que ele não faz dedução dos custos, não faz dedução dos impostos, então não sabe qual que é o real líquido daquilo. E vai levando, vai empurrando o mercado, vai empurrando os investimentos, vai empurrando as operações que faz, da mesma forma que faz com as despesas e os ganhos mensais pessoais dele. Isso é um problema muito grave, porque não te dá um norte do que fazer. Fica meio que o jogo. Ele entra para jogar, ele não entra para investir. Na cabeça, ele pode até se convencer e tentar, vamos dizer, de certa forma, se iludir de que ele está fazendo um investimento. Mas a ação dele em si é similar a de um jogo, não de um investimento. Como ele está trabalhando às cegas, ele não tem uma métrica nem para definir que até determinado ponto eu não faço mais nada, e até determinado, seja no ganho, seja na perda. Então, ele fica voando às cegas. E esse voo às cegas, ele te dá o quê? O limite máximo é o seu capital. Então, o máximo que ele pode perder é tudo que ele tem. E quanto que ele pode ganhar, ele não tem a mínima ideia do que ele pode ganhar. Não existe sobrevivência no mercado, não existe forma de conseguir viver e conseguir lucrar no mercado com isso. Porque sem métrica, você não sabe nem a hora certa de continuar. Já ganhei tanto, eu continuo ou eu paro? Já perdi tanto, continuo ou eu paro? Sem essa métrica, o limite fica o limite máximo, ou seja, o tudo ou nada. Ou eu ganho muito, ou eu ganho, ou eu perco tudo. E não existe sobrevivência desse jeito. Volta a ser tratado o mercado como um jogo, não como um investimento. Isso totalmente ligado naquela famosa pergunta, né? Quanto que eu preciso para poder investir na bolsa? Né? Essa pergunta é muito clássica e muito recorrente, e ela traz luz a um problema grave, que é, primeiro, a falta de não conhecer o mercado. Não entender o que o mercado não entender as perspectivas, as projeções, tudo que pode acontecer no mercado de forma positiva e, consequentemente, também não sabe o que pode acontecer de ruim. Na verdade, o de ruim ele tem até uma expectativa, perder tudo, né? Porque o que não falta é aviso. Na bolsa, você pode perder tudo. O que não falta é filme, o que não falta é exemplos que mostram pessoas que vieram para o mercado e tem exemplos até de profissionais, né, que perderam tudo no mercado. Então a métrica, para baixo ele sabe, posso perder tudo. Agora para o ganho, não se tem. O iniciante normalmente ele faz uma regra de 3 com exemplos que ele já conhece ou que ele viu. Por exemplo, vê um trader, vê algum analista ou vê alguma matéria falando que ganhou 200, 300, 400, 2.000% numa operação no dia ou no mês.
E ele usa essa métrica para ele. Só que fazendo uma analogia, fazendo uma comparação cega, porque ele não sabe nem quem executou aquele investimento, não sabe qual foi o capital que foi aplicado àquele investimento e não tem nem ideia se aquele investimento realmente é real. Não sabe se aquela matéria está dizendo a verdade, que aquela operação realmente foi feita. Não sabe, só que está lá. Agora, a garantia de que realmente foi executado não tem. E ele entra no mercado, já coloca o capital dele sem nem fazer um treino antes. É normal acontecer isso, né? Já entra no mercado, transfere o dinheiro para a corretora e já começa a operar, fazer os investimentos. E normalmente ele já faz isso numa expectativa que ele nem tem de ganho. Então ele começa a trabalhar com quantidades, os lotes que são comprados, né, são a quantidade de contrato, quantidade de ações, por exemplo, em que se compra ou se vende. E ele começa a executar essas compras, essas vendas, essas negociações pelo um cálculo abstrato, pela mente. Ele faz um cálculo rápido de centavos ou de pontos, coloca uma quantidade X de contrato na compra ou na venda e espera para ver o que vai acontecer. Ou seja, similar a uma roleta. Joga lá e espera para ver o que dá. Alguns até tentam se convencer de que existe uma justificativa para poder, ou justificativa operacional, né? Tem uma razão para poder ter feito aquela negociação, mas no geral normalmente mais pela expectativa do ganho, pela loucura do gamble, né? E ele começa a fazer esse tipo de operação e o pior que pode acontecer, ele tem um ganho inicial. Esse ganho inicial ele provoca, dá coragem e provoca a regra de 3 para os próximos investimentos. Se ele ganhou, ele fala, nossa, ganhei bastante, ganhei legal, eu tive um custo razoável com isso aqui. Ou talvez ele não gostou tanto do lucro, mas teve. Mas a regra que ele faz se eu coloquei essa quantia, se eu colocar 3 vezes mais, então, consequentemente, eu vou ter 3 vezes mais de lucro. E o que acontece? Normalmente, no curto prazo, ou médio prazo, nem chega a se estender para o longo, ele perde o capital que ele já tinha ganho nas primeiras operações que ele eventualmente pode ter ganhado, e também perde todo o restante do capital dele que está disponível para o investimento. No pior dos casos, que também é um pouco recorrente, ele perde o capital dele todo, porque ele perde o capital dele que está disponível para investimento, vai lá na poupança, vai em algum fundo que ele já tem guardado, onde o dinheiro dele está separado, ou até um bem dele, e desfaz desse capital, coloca no mercado de novo e faz de novo a regra de 3, só que alavancado ainda mais, ou seja, ele multiplica ainda mais esse investimento inicial que ele faz, porque se ele já perdeu, ele precisa recuperar o que ele ganha. E aí ele põe mais para poder tentar, numa tacada, 2 ou 3 tacadas, tentar recuperar o capital dele de novo. Ou seja, você pode perceber que esse modus operandi é similar a um do jogo, a um vício, numa roleta, num carteado, alguma coisa nesse sentido. Outro problema recorrente, além da falta de gestão financeira, é a falta de controle, falta de conhecimento do mercado e a falta de conhecimento pessoal. No mercado não existe segundos culpados, não existem outras pessoas que são responsáveis pelo que acontece. O único responsável pelo que acontece com seus investimentos é você. Isso fora problemas que podem acontecer, mas problemas também são cobertos pela legislação que existe. Aí existe recurso para tudo. Mas no que tange ao resultado, ao desempenho, ao ganha, ao perde, a responsabilidade é única sua, é exclusividade sua. E esse não conhecer o mercado significa que normalmente o iniciante, no máximo, ele conhece como que funciona, aprende como funciona um produto específico, um tipo de negociação específico. Isso normalmente por procurar algo na internet, algum conteúdo, ou porque alguém ensinou ele a fazer aquele determinado tipo de operação. Ou seja, ele conhece o mínimo do mínimo do mínimo, não conhece nem a ponta do iceberg, mas já entra no mercado, já coloca dinheiro real e já vai. Conhecer a si próprio no mercado, para o trader, para o investidor, é extremamente necessário, porque tudo acontece dentro da pessoa, tudo acontece dentro de você na hora de fazer o trade. E a falha nesse mecanismo, né, nesse mecanismo humano, ele normalmente é o grande mal do trader. Às vezes a pessoa até identifica, ou percebe que ele tem capacidade, ele tem, vamos chamar de tino, né, para o mercado, para fazer negociações, e ele às vezes até consegue fazer análise boa, consegue fazer uma leitura boa de mercado, consegue ter uma visão boa sobre o mercado. Ele conhece o mercado muito bem. Agora, não conhece si próprio.
Na hora de colocar, na hora de executar o planejamento, executar aquela análise que ele fez, ele não consegue ter resultado. Ele não consegue ter qualidade no lucro, ele não consegue ter qualidade em nada, porque ele não consegue executar tudo aquilo que ele planejou por distúrbios, vamos colocar assim, interferências emocionais na hora de executar aquilo. Por exemplo, ele entende que não consegue, ele é uma pessoa que ele é muito ansioso, ele não consegue ter muito controle sobre essa ansiedade dele. E ele eventualmente entra em investimentos, entra em operações, né, são investimentos, de longo prazo em que demanda muita calma, demanda ficar tranquilo, porque tem que esperar, tem que dar tempo para o mercado andar, tem que dar tempo para o preço se movimentar. E essa pessoa, devido a ser muito ansiosa, ela acaba saindo desse investimento, saindo dessa operação, fora do tempo que deveria. Ou seja, ela mata o trade antes do momento certo. Isso, no processo, no decorrer do tempo, isso no final acaba ou acabando com todo, limitando muito o lucro dele ou trazendo prejuízo. Mas tudo por quê? Porque ele trouxe um sentimento, ele deixou um sentimento pessoal dele interferir na operação e, além disso, mesmo sabendo que ele era ansioso, ele foi fazer um determinado tipo de operação que exigia muita calma e muita tranquilidade naquele momento. Então, falta de conhecer o mercado, falta de conhecer esse próprio. O mercado ele não está preocupado com sentimento. O mercado ele é só um mercado, são um monte de negociantes negociando o dia inteiro, jogando o preço para cima, jogando o preço para baixo, por N motivos. Não tem como saber por que o preço está subindo, por que o preço está caindo, porque a razão de cada pessoa é diferente. Então é o caos, é uma loucura. E o mercado ele não está preocupado se você é ansioso, se você está triste, se você está feliz, se você acredita em Deus, se não acredita em Deus, não faz a menor diferença. Ele continua funcionando e vai continuar funcionando independente da sua vontade, do seu sentimento e da sua expectativa. E um problema dos iniciantes também é esse trazer o emocional dele para o mercado. Faz um tipo de investimento quando vê que começa a dar errado. E esse errado continua, e no sentido de se concretizar de dar muito errado, começa a pedir para Deus para ajudar. Deus não tem nada a ver com isso, o seu sofrimento não tem nada a ver com o mercado, o preço está simplesmente caindo. Você que está acreditando o sentimento e emoção àquilo. Não vai ser fazer uma oração que vai fazer o preço voltar e vai te dar lucro. Não vai ser começar a chorar que o preço vai voltar e te dar lucro. O mercado ele vai se movimentar por ele próprio e pronto. A sua vontade, o seu interesse não tem nada a ver com isso. Isso é normalmente provocado justamente pelaquela falta de gestão financeira pessoal, né, que falamos anteriormente, e essa falta de gestão comportamental. Não conhece o mercado e não sabe se comportar, não sabe o que fazer em determinadas circunstâncias. O mercado variável, sobe e desce o tempo todo. Eventos podem acontecer, notícias podem acontecer a qualquer momento. Você está preparado para acontecer, você sabe que isso vai acontecer, e quando acontecer, como você vai se comportar diante dessa notícia, diante desse evento? O que você vai fazer? Vai desesperar? Vai ficar calmo demais? Tranquilo demais? Deixar para ver o que acontece? Se conhecer é extremamente necessário. O trader. Eu sou um trader X, que faço determinado tipo de operação e eu sou bom nisso. Essa frase, às vezes o bom nisso no final não tem, mas que existe uma definição de que eu sou um tipo específico de trader é recorrente nos iniciantes, que às vezes nem conhecem as outras alternativas de investimento, as outras opções de investimento e de operação, né, de trading, e já se autodeclamam e autodeterminam um tipo específico de trader. Vou colocar o day trader como exemplo, que é um trader que faz negociações que começam e terminam no mesmo dia. Então você vai falar com a pessoa e fala: o que você faz? Eu sou day trader. E normalmente essa definição do tipo de trader vem acompanhada de um produto. Eu sou day trader de dólar. Clássico. Você já operou índice? Não. Você conhece algum outro produto? Conheço a ação, fiz uma operação um tempo atrás em ação e ficou nisso. Conhece alguma coisa, opção, por exemplo? Não, nunca mexi, não tem interesse. Então você já declara um profissional específico sem ter lucro. Ele já vai criando um personagem nele de que ele é o trader, que ele é o investidor e ele é muito bom em tudo, mesmo sem ganhar dinheiro.
Isso é muito ruim, porque esse personagem que ele está criando atrapalha o próprio desenvolvimento dele. Porque se ele já é muito bom, se ele já faz isso, se ele já sabe aquilo, é difícil para ele absorver conhecimento que possa ajudá-lo. É difícil para ele abrir mão do que ele já faz, que não funciona, para poder conhecer algo novo que funciona. Esse personagem, quanto mais ele é alimentado, quanto mais ele é inflado pela própria pessoa, mais complicado é depois poder desconstruí-lo, para poder destruir esse personagem criado. Além disso, não usa mecanismo de segurança, ou se usa, usa da forma errada, que é, por exemplo, o stop, que é um limitador de perda. Nós utilizamos quando fazemos uma compra, por exemplo. O stop ele seria a venda, a saída dessa operação, onde nós assumimos o risco, o prejuízo e entendemos que se atingir o stop, chegou naquele ponto, é porque a minha leitura do mercado, a minha operação, não aconteceu como eu queria. Então, eu aceito o prejuízo e saio aqui antes que esse prejuízo fique maior. O iniciante, ele já sabe muito, ele já conhece muito do mercado, acha que já tem uma leitura de 100% assertiva, que se ele entrou é porque vai acontecer o que ele previu que vai acontecer. Então, às vezes, ele nem usa o stop, nem usa esse limitador de risco. Ele entra na operação porque não tem como errar. E vai, e assume um prejuízo que vai aumentando cada vez mais, porque ele ainda continua acreditando que o mercado vai, em algum momento, no sentido que ele quer. Ou seja, que o preço vai voltar, sair do prejuízo para poder dar lucro para ele. Baseado simplesmente em nada. Durante esse processo, durante uma operação, de exemplo que eu estou dando, ele vai começando a criar justificativas na cabeça dele para que o preço vá voltar. Então ele mas já caiu o máximo que poderia cair. Agora por isso, por aquilo, vai voltar a subir. Então eu vou, por exemplo, vou comprar mais. Aí caiu mais. Ele, agora por isso, por aquilo. Então ele já topou um risco maior do que ele esperava, do que ele queria no começo, quando ele entrou. A operação, o preço, nada aconteceu do jeito que ele queria. Evoluiu de forma totalmente contrária, o prejuízo dele só aumenta, mas ele ainda continua criando motivos e razões na cabeça dele para continuar nesse investimento que está dando muito errado, simplesmente porque ele acha que vai acontecer. Simplesmente porque ele está colocando sentimentos, esperança, vontade, sonho em algo que não está preocupado com o sentimento. Uma operação dá errado, outra operação dá errado, outra operação dá errado, uma operação dá certo. Não tem gestão, não sabe o que você está ganhando, se está perdendo no final das contas, tem uma ideia mais ou menos superficial e bruta, nem é líquida do que realmente está acontecendo, e no meio desse processo todo acaba esquecendo o motivo que entrou pelo mercado. Você mesmo entrou pelo mercado por quê? Veio estudar sobre investimento, sobre trading, por quê? Porque você quer ficar sentado na frente do computador brincando de gráfico, brincando de preço? Você quer contar para os seus familiares que você é um investidor da Bolsa de Valores? Você quer o quê? Você quer para ganhar dinheiro? Você veio para ter lucro? Então você sempre tem que ter esse objetivo em mente. Toda vez que você sentar na frente do computador, quando for fazer um investimento, quando for fazer qualquer tipo de trading, você tem que focar no quê? Sentei aqui para poder fazer dinheiro e não poder ficar brincando de gráfico. E nem para tentar ficar alimentando cada vez mais esse personagem de que eu sou foda, que eu sou sinistro, que eu sou o trader. Qual que é o objetivo? Ganhar dinheiro? Então senta e foca em ganhar dinheiro. Crie método, gestão para poder ganhar dinheiro. O ambiente, como geral, seja um ambiente físico, um ambiente financeiro, um ambiente comportamental, tem que estar voltado para quê? Para ganhar dinheiro. Esse é o objetivo da Bolsa, para você ter vindo para a Bolsa, não é? Então, foque e coloque toda a gestão, implique tudo o que você tem à sua disposição para poder ganhar dinheiro. Não preciso estudar, não preciso me profissionalizar, eu não quero ser um profissional da Bolsa, porque eu só quero simplesmente ganhar um dinheirinho ali no mercado. Se eu ganhar X por mês, para mim está ótimo. Quanto que eu preciso para poder ganhar isso? Esse normalmente é um raciocínio do iniciante. Ele não tem um interesse, uma predisposição inicial de se profissionalizar, estudar, de conhecer profundamente o mercado onde ele está colocando o capital dele, e acaba que tenta colocar isso como um freelance.
Não, vou aproveitar que não estou fazendo nada hoje e vou fazer um trade. Essa ideia, essa concepção, ela bate justamente na questão de que você está lidando com um mercado altamente profissional, um mercado de alta frequência. Quando você negocia, você não está negociando com outro amador, você está negociando com um trader profissional de um banco, você está negociando com um trader de um fundo de investimento. Não dá para saber quem está negociando. Mas se o dinheiro praticamente do mundo corre do mercado financeiro, e perceba que os profissionais, os maiores profissionais, os gênios, os autodidatas, né, os grandes, vamos colocar assim, os grandes gênios dos números, eles estão nesse mercado. Então, quando você senta para poder fazer uma negociação, você não está simplesmente comprando a revelia, você está num jogo de xadrez com outras pessoas que vivem disso. Você está num jogo de xadrez com pessoas que estão estudando constantemente, se autoavaliando e avaliando o mercado de forma muito mais complexa do que você imagina, para achar que, sem conhecimento, sem estudar, sem análise, sem se tornar um profissional, pode simplesmente chegar no mercado e extrair dinheiro. Pode acontecer uma vez? Pode, 2, 3, 1 mês, 2 meses. Mas por quanto tempo isso vai durar? Porque se a gente coloca aqui, você sem conhecimento algum, ganha dinheiro no mercado, sem conhecer absolutamente nada, sem fazer análise, sem gestão nem nada, ou você é durante um período longo de tempo, ou você é um gênio, você está tendo sorte por muito tempo. Se for um grande gênio, parabéns. Eu prefiro não trabalhar com a expectativa de que eu sou um grande gênio. Por quê? Porque a probabilidade disso ser é muito baixa. E eu não quero criar um personagem que acha isso. E a outra possibilidade é sorte por um longo prazo. Se você está em um ambiente totalmente propício ao seu prejuízo, porque você está totalmente despreparado e você está tendo ganhos naquele ambiente que ele vai te comer e vai te pegar em determinado tempo, esse período de ganho a gente trata até como sorte. Você está tendo sorte por um tempo maior. Agora, quanto tempo você vai ter sorte? Por quanto tempo essa sorte vai durar? Independente da área de atuação, você pode analisar qualquer outras atuações, outras profissões. Uma pessoa totalmente despreparada entrar e tentar atuar no mercado profissional, a vitória dele nesse mercado é por tempo limitado. É por sorte. Você está disposto a depositar e acreditar e confiar o seu dinheiro unicamente na sorte? Se for, melhor ir para um cassino. Pelo menos lá você vai se divertir mais. O mercado não vai aceitar isso. Esse último tópico ele é até engraçado porque não gostar de dinheiro. Quem é que não gosta de dinheiro? Esse não gostar do dinheiro, a gente coloca da pessoa que ela entende que precisa de dinheiro para poder comprar, sobreviver e viver, né? Algo que é necessário, mas ele não tem o desejo de ter mais dinheiro, ela não tem um desejo de alavancar o patrimônio, ela não tem um desejo de ganhar mais. Normalmente não, eu gosto do que eu já tenho, para mim já tá bom, um instantinho aqui para mim já resolve e tá tudo certo. Tem problema ser desse jeito? Não, não tem problema algum. E no mercado, até que se consegue, estudando, se dedicando, ter conseguir suprir preciso só disso para poder viver, então no mercado eu consigo tirar. Consegue. Só que isso está muito ligado à falta de interesse. Porque se a pessoa não gosta de dinheiro, ela não gosta de finanças, não gosta de números, quanto tempo vai demorar para que ela perca total interesse no mercado? Mesmo não gostando disso, ela vai conseguir fazer essa imersão completa no mercado, dedicar várias horas do dia para estudar, para dedicar várias horas do dia só para analisar o mercado, sem fazer nenhum tipo de investimento? Esse não gostar está muito relacionado a isso, ao interesse. Esse interesse vai perdurar por quanto tempo? Se você não está interessado não gosta tanto de dinheiro, não está tão interessado em finanças, o mercado financeiro ele pode ser um pouco doloroso para você. E acredito que como você está nesse curso que trata especificamente para trading na bolsa, acredito que não seja o seu caso. Mas caso seja, analise. Pense se realmente é isso que você quer, se é isso que realmente você deseja, não só na questão do estudo, mas também na questão da vida. Você quer passar a vida inteira trabalhando com isso? Tem seus males, mas tem seus benefícios também. Tem que colocar isso numa balança e perceber se isso é para você ou não. Isso faz parte daquela gestão comportamental, que é se autoanalisar e entender, é isso que eu quero para mim? Eu gosto disso? É isso que eu quero? Não valorizar o treino, já ir direto para o jogo. Não existe isso, não existe uma profissão em que, do nada,
a pessoa já vai executar aquilo na prática. Um engenheiro, ele passa muito tempo estudando, faz muita maquete, para depois trabalhar numa obra, e às vezes as primeiras são supervisionadas. O advogado da mesma forma, o médico da mesma forma, um piloto de Fórmula 1 da mesma forma, qualquer outra profissão, o treino ele é necessário, porque é a hora onde você vai identificar possíveis problemas que você tem antes de colocar algo em risco. Na bolsa não é diferente. E acontece do iniciante, talvez por um desejo, uma expectativa de sonho de Mega Sena, já entrar de uma vez, já colocar o dinheiro real, porque ele consegue fazer um dinheirinho aqui, ou ele consegue fazer uma bolada sem saber muita coisa, porque é muito simples. É só colocar o dinheiro ali, clicar em comprar ou vender e pronto. Esperar a coisa acontecer. É muito prático, já muito fácil de se aprender, muito difícil de se dominar. Mas ela já entra sem preparo algum e continua sem preparo algum e arriscando algo precioso, que é o capital. A matéria-prima dele. Né? O que ele perde agora, sem saber nada, ele vai fazer muita falta para ele na frente quando ele souber o que está fazendo. Porque ele está gastando matéria-prima em vão agora. Sem matéria-prima, depois ele não consegue fazer mais. Né? Dinheiro vai fazer dinheiro no mercado. Não tem um ambiente preparado para isso, está relacionado ao próprio ambiente físico, né, que é não ter uma estrutura física para poder trabalhar. Ele tenta fazer os investimentos dele no meio de um outro trabalho, num escritório onde ele já executa uma profissão dele, a atividade dele atual, antes de migrar totalmente para a bolsa. E às vezes no chão de fábrica, às vezes tentando fazer investimento pelo celular. Então, tenta fazer investimento, tenta trabalhar no mercado de alta frequência sem ter um ambiente propício para isso. Essa questão de, por exemplo, criar um ambiente mais calmo, mais tranquilo, varia, depende. Tem gente que gosta de trabalhar mais com barulho, que gosta mais de som alto, tudo depende da pessoa. O que importa é que o seu ambiente seja propício para você, para que consiga fazer seus investimentos de forma adequada, de forma segura, de forma tranquila. Você consiga fazer uma análise correta e consiga fazer sem interferência de terceiros. E interferência de terceiros também varia de cada um. Tem gente que consegue trabalhar e consegue desempenhar bem a função conversando com outra pessoa ou não. E tem pessoas que precisam de total silêncio. E aí então ele precisa preparar esse local onde vai fazer esse investimento dele. Utilizando as plataformas profissionais. Né? Se a gente está falando que está trabalhando, preparando e vai entrar no mercado altamente competitivo e altamente profissional, a ferramenta a ser utilizada naturalmente tem que ser para um profissional também. Né? Não estamos falando de jogo, estamos falando de trabalho, estamos falando de investimento, estamos falando de dinheiro. A gente não está falando de, durante o almoço, sentar e começar a brincar de comprar e vender ações pelo celular. A gente está falando de sentar na frente do computador e trabalhar. Pegar e produzir dinheiro. É uma indústria. Essa indústria está aqui para produzir dinheiro. Não estamos para brincar. Se quiser brincar, tem outras alternativas de entretenimento. Quer brincar com o mercado? Boa sorte. Mas você está lidando com o seu dinheiro, seu capital. Também é natural para o iniciante seguir recomendações de alguém que já está no mercado, seja ele profissional ou não. Né? Temos muitas notícias na internet que fazem recomendações de compra e de venda de ações. Temos pessoas, amigos, colegas que normalmente fazem recomendação: olha, eu comprei tal ação porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E essa recomendação de terceiro é muito problemática e aí difere tanto para o iniciante quanto para o profissional. O profissional, a diferença é que ele já vai conseguir fazer um filtro de que se essa informação nova que ele recebeu é relevante ou não para alguma coisa. Ele consegue aproveitar ela para alguma coisa. Já o iniciante, ele não tem esse filtro inicial, não tem esse filtro profissional. Né? Ele já vai pegar essa informação, absorvê-la por completo. Ó, se a pessoa comprou essa ação ou recomendou comprar essa ação, vou comprar também. Essa pessoa que te recomendou, ela não tem responsabilidade nenhuma pelo que vai acontecer, e se você perder o seu capital, problema seu. Não acontece nada com ela, ela só simplesmente fez uma recomendação. Parte do princípio de que quando eu te recomendo algo e eu não tenho responsabilidade nenhuma contigo, eu nem sei quem você é. Bom, vamos entender que esse interesse em ter que passar alguma coisa muito boa para você, ela já não fica tão relevante, porque se der certo, ok. Se não der certo, ok também. Então é indiferente. Mas normalmente o iniciante ele busca um mentor, busca uma luz, uma oportunidade para ganhar aquele famoso dinheirinho.
conseguir fazer um investimento sem ter que pensar, ah não, aquela pessoa está pensando por mim, ela está fazendo análise por mim, vou pegar esse resultado, vou fazer esse investimento porque ela recomendou. Essa pessoa que te recomendou está ganhando o quê em cima disso? Está ganhando nada contigo. Então o interesse dela em que dê certo, que dê errado, é relativo. Pode ser bom, pode ser alto, pode ser baixo. Você está disposto a arriscar seu capital em algo que você nem sabe se está bom ou se é ruim? Acredita-se um pouco a matérias de jornais de grande circulação, a grandes revistas, grandes sites de comunicação, de informação, mas pensa que não é só você que está vendo essa informação. Não é só você que está vendo essa recomendação de compra de alguma ação, por exemplo. São milhares, milhões de pessoas que também estão vendo essa informação e pensa que se milhões de pessoas estão vendo a mesma informação de compra de uma determinada ação, o investidor profissional que também está observando isso e está vendo a manada indo em direção a essa compra, o que você acha que esse profissional vai fazer? O que você acha que esse profissional vai explorar essa informação? Como ele vai explorar essa informação? Não seja ingênuo, voltamos à mesma coisa. O grande público, toda informação que sai para a grande massa, ela é aproveitada de alguma forma pelo profissional, porque o profissional ele não está seguindo essa recomendação. Mas ele pode usar essa informação dessa recomendação para ver como o mercado vai se comportar diante dela e a partir daí tomar uma decisão. Então é só um exemplo, mas enquanto está todo mundo comprando, esse profissional já pode estar montando uma posição de venda para aproveitar essa oportunidade que está acontecendo nesse momento por conta dessa notícia que foi divulgada. Achar que o preço já subiu demais ou que já caiu muito. Isso não existe. Não existe, atingiu a máxima histórica, ou atingiu a mínima histórica. Ok, pode voltar, o movimento pode virar ou pode simplesmente continuar e desabar ou subir para sempre. Não existe garantia de que algo vai acontecer, não existe certeza. Certeza é uma palavra que não cabe no mercado. Subiu demais. Ok, pode subir mais ainda. Pode passar os próximos 10 anos subindo. Caiu demais. Ok, pode cair tudo, pode chegar no zero, pode quebrar. Não existe empresa que não quebre. Não existe preço que não possa chegar no 0 a 0. Independente da empresa. Nessa aula a gente viu que a origem dos principais erros dos iniciantes está muito ligada à falta de gestão. Ela está ligada à falta de gestão. Gestão financeira, gestão comportamental, gestão operacional e gestão estatística. Analítica, saber analisar o que acontece com os resultados, o que se está bom, se está ruim, o que tem que melhorar, o que tem que corrigir, o que tem que parar de fazer. E fechar essa aula, nós vamos só voltar àquele ponto onde a gente falou sobre a questão de conhecer a si próprio. Existe uma citação do Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, que é que você precisa, para você vencer a batalha, você precisa conhecer a si próprio e conhecer o seu inimigo. Se você não conhece nem a si próprio nem o seu inimigo, você vai perder a batalha. E exatamente assim no mercado. O mercado todo dia é uma briga, todo dia é um leão, todo dia é uma batalha. Se você não se conhece, você não sabe quais são os seus limites, você não sabe até que ponto você vai chegar, e você não se conhece no que tange a frustração, a alegria, ao seu próprio bolso, ao seu limite financeiro também, você não vai conseguir. Se você não conhece o mercado, você não entende o mercado, você não está conhecendo o seu inimigo. Você não sabe o que está acontecendo. A analogia do mercado como inimigo é só porque é uma representação disso, né? Porque é você contra ele. No frigir dos ovos, não é assim, né? O mercado, você encontra oportunidades nele. Só para encontrar oportunidades, essa analogia do Sun Tzu cabe perfeitamente para o mercado, né? Cabe para o trade. Não há espaço para erro na bolsa. Não há espaço para um jeitinho, não, só hoje, não, só agora. Não cabe espaço para isso no trade. Mesmo um profissional que está há 10, 15, 20 anos no mercado, basta um minuto, basta um deslize, basta um segundo que pisa fora da linha, ele pode perder tudo. Então, esse controle, essa gestão, ela não é específica, ela é voltada especificamente para iniciantes. Ela é constante, ela é o tempo todo. Independente de qual estágio da profissão, de qual estágio, de qual nível de investidor que você se considera ou que você está. Não faz diferença. É um minuto, um segundo, uma decisão errada e pode tudo ir por água abaixo. Quando eu falo tudo, é tudo.
A pessoa pode perder 20 anos, investimento de 20 anos de carreira, 30 anos de carreira, num dia, em 1 minuto, em 1 hora. Independente se ela se acha ou se ela seja um profissional ou um amador. Não faz diferença. O mercado não perdoa erro. Ele não perdoa amadorismo. Não perdoa achismo. Para trabalhar no mercado precisa de gestão, precisa de profissionalismo. Aqui terminamos essa aula e a gente se encontra na próxima.